Mateus, no capítulo 21, e versículo 23. Ele diz: amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazestes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorria entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditas neles? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E quem vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outro no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicano e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. Amém. Pode sentar. Não é um texto tanto quanto longo, e eu tenho que ser bem rápido para você e eu desfrutarmos desse aprendizado maravilhoso da palavra de Deus. A palavra autoridade é uma palavra muito forte, e ela é uma palavra que, inclusive, a palavra autoridade, nós percebemos a força que ela tem, no sentido que quando ouvimos alguém que tenha autoridade, a primeira coisa que causa em nós é um senso de responsabilidade. Quando sabemos que alguém que tenha autoridade chega, de imediato temos um senso, até muitas vezes, um senso de admiração, e outra vez um senso de medo ou temor, porque esta palavra autoridade é uma palavra que traduz poder, e ela segue um entendimento, porque ao traduzirmos essa palavra, isso acrescenta um privilégio a quem tem a autoridade. Isso é um indicativo, essa palavra, para quem tem grande responsabilidade, para quem tem grandes planos, projetos. Sempre essa palavra está acompanhando um determinado tipo de pessoas que é levada à condição psíquica dele, ele tem uma inteligência diferente. Sempre quem tem autoridade, ele está num nível de superioridade na questão da responsabilidade, que é maior do que os outros. E é interessante que a responsabilidade de quem tem autoridade, a gente aprende quando criança, porque os nossos pais, eles são a primeira referência de autoridade. Autoridade sobre seus filhos. E crescemos e ficamos adultos, e daí começamos a entender a autoridade propriamente até governamental, não precisa de uma autoridade.
E aí nós temos vários tipos de autoridade. Por exemplo, um policial é uma autoridade, né? O exército é a autoridade. No seu trabalho você tem um chefe que é a sua autoridade. Então a questão da autoridade é necessária que exista. É preciso que a autoridade esteja permeando o nosso caminhar. Mas, no entanto, tem uma autoridade que é acima de todas as outras. E quando lemos esse texto que é sobre autoridade, nós entendemos que essa autoridade é declarada no capítulo 28, no versículo 18 de Mateus, quando Jesus Cristo declara e diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Isso é uma declaração que ele reivindica a pessoa, o posicionamento dele, quem realmente é ele. Ele é a autoridade das autoridades. Ele está acima de qualquer autoridade. E quando lemos esse texto, nós entendemos que o assunto aqui é sobre autoridade. E Jesus Cristo, como autoridade, ele começa a despertar certos rumores de inquietação e de ódio, porque ele começa a usar esta autoridade de uma forma impactante. Ele começa, primeiramente, a expulsar demônios em toda a Galileia, em toda a Judéia, e ali quase não existe mais demônios, porque aonde ele chega, e o ministério dele é um ministério que se desloca rápido, em 3 anos e meio, que ele tem que resolver tudo. E quando Jesus se apresenta como o Salvador, o Filho de Deus, o ungido Messias, Satanás também se levanta na mesma proporção e começa a possuir certas pessoas possessas, se levantam, e Jesus, com o seu poder e sua autoridade, começa a expulsar demônios. E como se não bastasse, agora os coxos, os cegos, os doentes, ele começa a curar com a autoridade. Então os demais olham para ele e começam a ficar desconfiados. Todo o sinédrio, a religião judaizante da época, começa a olhar para ele meio que com um olhar meio torto. E Jesus Cristo começa a ser diferente. Porque quando percebemos no Sermão do Monte, quando termina no capítulo 7 de Mateus, Sermão do Monte, todos os ouvintes declaram uma coisa interessante assim: este homem ensina com autoridade que jamais alguém ensinou. Ou seja, ele não está citando nenhum rabino, ele não traz nenhum livro que leu, ele não tem nenhuma espera, não dá nenhuma condição de espera àqueles inteligentes, aqueles intelectuais. Ele não cita nenhum nome, o que ele diz tudo é diferente. Eu nunca ouvi uma palavra tão bonita e tão bem colocada, uma explicação tão maravilhosa como a dele. Eu nunca ouvi os rabinos, nossos professores, são muitos bons, mas sempre estão citando alguém que é depois dele, estão trazendo uma experiência, estão trazendo o nome de um pensador, mas esse aí, ele é totalmente diferente, ele traz algo totalmente novo. E Jesus Cristo começa com a autoridade no céu, uma autoridade que é promulgada pelo próprio Deus, a fazer obras que jamais foram feitas na terra. Nunca eles tinham visto gente possessa de demônio, mas quando Jesus Cristo começa a sua autoridade no sobrenatural, os demônios se levantam e caem, e eles ficam abismados, porque Cristo tinha poder sobre o natural, sobre o sobrenatural. Ele levantava morto. Ele diz que dava vida e dava. Ele tinha poder sobre a morte. Ele tinha a vida para dar a quem precisasse. E ainda como não bastasse, ele tinha autoridade para perdoar pecado e levar as pessoas para o céu. Ao invés dos religiosos da época pensarem
e chegar a uma conclusão: esse é o Messias realmente. Porque isso nunca aconteceu. Isso no coração deles começou um tipo de inveja. E esse texto vai entrar exatamente nesse conflito. E para a gente se situar essa palavra autoridade, só terminando esse raciocínio, a Bíblia traduz a autoridade de duas formas. De duas maneiras a autoridade é traduzida. O primeiro é dínamos. Essa palavra dínamos quer dizer poder. A Bíblia traduz ela como poder. Dínamos, que é de dinamite. Dínamos, que é de dínamo. Aquele dínamo que produz energia. Essa raiz dínamo quer dizer poder. É a capacidade de fazer algo. O dínamo é a capacidade de fazer algo. Ou exúcia, que é outra tradução que quer dizer que é o direito de fazer algo. Uma é a capacidade, que é dínamo, o outro é exúcia, quer dizer que é o direito de fazer. Ele não só tinha autoridade, como tinha o direito passado pelo próprio Pai de ter autoridade sobre o sobrenatural e o natural. Nada poderia conter, reter o poder de Deus em Cristo Jesus, porque ele tinha a permissão, ele tinha de Deus o privilégio, ele tinha de Deus o poder sobre todas as coisas, inclusive demônios. Mas nesse texto, quando começa, a partir do versículo 23, aí vai no capítulo 22 e o capítulo 23, isso é só uma manhã. Está escrito por Mateus, é só numa manhã. Esses 3 capítulos é escrito numa manhã. Eu quero ser bem rápido aqui. Vamos localizar aonde está Jesus e como Jesus vai colidir com isso aqui, como ele vai desmascarar o pecado, como ele vai afrontar o pecado, porque ele veio para isso. Ele veio para confrontar o coração humano cheio de rebeldia, de pecado. E quando ele confronta, o ser humano então sabe o que ele tem, porque até então ele pode achar que é bom, ele pode achar que é justo, ele pode achar que está caminhando correto e fazendo a vontade de Deus, mas no final, enquanto ele não for confrontado com esta palavra, enquanto esta palavra não entrar como luz e dizer quem ele é, às vezes ele tem uma grande surpresa. E ele diz: a palavra de Deus diz o que eu não sou. E eu preciso ser o que ela diz que eu tenho que ser. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Bem, o ministério galileu dele termina. Ele agora desce para a região da Pérea, também termina. Ele passa o Rio Jordão. A multidão vem acompanhando, porque ele vai para Jerusalém. Ele vai passar mais 4 dias e no 5º ele vai ser morto. Ele vai entrar em Jerusalém. Ele passa, vem da Galiléia, passa por Pérea, passa pelo Jordão, entra numa cidade chamada Jericó, tem 2 cegos, um que o nome é Batimeu. Ele cura e anda mais 100 metros, tem um homem chamado Zaqueu. Ele converte aquele homem que não aceita Jesus. Ele agora sobe e vai até a casa dos 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro. E lá ele dorme o dia de sábado. Quando ele acorda de domingo, a multidão está à volta da casa. Ele passa o dia de domingo pregando e salvando. Quando ali anoitece, ele dorme. Na segunda-feira ele pede os discípulos atrás de um potro, de um animal, porque ele vai entrar em Jerusalém no jumentinho. Tem um domingo de Ramos que o católico diz, mas nunca leram a Bíblia, porque se eles lerem a Bíblia ele vai entender que o domingo é segunda-feira de Ramos, não é domingo de Ramos. Ele entra numa segunda-feira de Ramos e lá espalha e canta Hosana, Hosana ao Rei, o filho de Davi. Ele agora vai, passa segunda-feira. Quando é a noite de segunda-feira ele retorna para a casa de Lázaro. Marta e Maria dormem e volta na terça-feira. Na terça-feira ele vem. Segunda-feira ele já tem ido no templo, mas na terça-feira
terça-feira ele vai direto no templo. Quando chega no templo ele faz um chicote e lá ele expulsa e limpa o templo, porque a mensagem do Senhor Deus é que é um castigo, é que a correção, é que o braço dele vai começar pela casa dele. É isso que ele está fazendo. Ele começa a limpar o templo, ele põe todo mundo para fora e bate todo mundo, e foi pé muita, e aí ele vai dentro de terça-feira, ele volta de novo para a casa de Marta e Maria, uma cidadezinha chamada Betânia, uma localidade chamada Betânia. E depois da quarta-feira ele vem, tem uma figueira, ela amaldiçoa a figueira, mas aqui acontece na terça-feira, quando ele chega, depois de ter amaldiçoado a figueira, ele entra no templo, e quando ele entra no templo, o confronto está armado. Olha como é que começa o texto. E tendo Jesus chegado ao templo, estava ensinando. Jesus agora começa a ensinar no templo. Ele começa a dizer porque estava cheio o pátio do templo, o pó do templo, o pórtico de Salomão, aonde ele estava tudo lotado. Porque os visitantes da Páscoa estavam chegando. E Jesus Cristo começa agora a pregar o Evangelho, começa a dizer que eles têm que se arrepender, que eles têm que aceitar a Ele como Filho de Deus e Salvador, que eles têm que o coração deles se derramar diante dele, que o pecado tem que ser tirado e abandonado. Era isso que o Senhor estava ensinando lá no templo. E quando o Senhor começa a ensinar em todas as áreas, uma hora ele estava no hall, outra hora ele estava no pátio, outra hora ele estava no pórtico de Salomão, o templo era grande, e Jesus começa a ensinar. De repente Jesus Cristo para, porque vem os anciões e os sumos sacerdotes à procura dele. E olha como é que se diz. Eu quero que você se concentre nessa história maravilhosa, que eu já entro para poder dizer como é que isso aconteceu, para você levar como exemplo o seu coração. Ele diz assim, ele estava ensinando, e acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo. Era muita gente, estavam todos os anciões, Anás, Caifás e toda a trupe de João e Alexandre, todos os da linhagem dos sumos sacerdotes e sacerdotes. Também estavam os zelotes, também estavam os saduceus, também estava toda a parte eclesiástica da Judéia, a parte judaica e religiosa. Era um monte de gente que era inimigo, mas para atacar Jesus estavam unidos. Eles agora engendraram um plano entre eles para agredir, porque com certeza eles estavam com muito ódio de Cristo. Jesus Cristo agora vai debater com esses homens, porque esses homens vêm direto a ele e fazem uma pergunta. Eles dizem assim: com que autoridade fizeste essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Ele sabia que Jesus Cristo só poderia expulsar demônio, só poderia curar na autoridade de um Deus todo-poderoso. Porque duas coisas eram entendidas: se expulsasse demônio por demônios, então ele era um demônio. Como já tinham chamado ele e acusado ele de profeta de Deus irmão, então eles descrentemente não aceitavam Jesus Cristo expulsando o demônio, porque ele só tinha dois pensamentos, duas razões e duas verdades. Uma era aceitar que os feitos de Jesus Cristo eram do céu, porque tinha poder sobre os demônios, ou comparar Cristo como demônio. O homem cego, o homem que está com sua mente cauterizada, o ser humano predisposto a desacreditar. Você já viu aquelas pessoas que você começa a dizer uma palavra bíblica e um versículo para corrigir a vida dele, aí ele fica olhando e você diz: olha, entrega teus caminhos ao Senhor, e mais ele fará por tua vida, irmão. Volte para a casa de Deus, não é dele. E o Senhor tem me abençoado tanto, irmão. Deus é tão maravilhoso. O Senhor tem dado tantas coisas a mim, irmão. Eu agradeço o Senhor. Eu fui numa oração outro dia, aí ele começa a ser igual, e a pessoa que está evangelizando ele, a pessoa que está dizendo que ele tem que se arrepender, a pessoa que está esclarecendo a ele que ele está distante da graça de Deus, ele começa e fala até a mesma linguagem. Aí você fica: que pode? Eu estou querendo que essa pessoa se convença do mal que ele tem e que ele volta, mas não, ele rebate o mal. É de outra forma, ele quer me convencer que ele está também na mesma estrutura e condição de aceitação que eu estou.
ele sempre tem um versículo para somar com o meu. Ele sempre tem um milagre para somar com o meu. E você não encontra espaço para dizer se arrepende, que ele está indo para o inferno. Ele não dá espaço, porque ele está predisposto. Porque ele já cauterizou a sua mente. E tem uns que é mais profundo ainda, tem uns que ele está armado. Ele sabe do seu dialeto, ele sabe o que você defende, ele sabe a sua fé, ele sabe que você é crente, ele sabe que você tem um posicionamento, ele sabe que você é um salvo, e toda vez que você vai chegando, já sei disso aí, já sei o que você vai dizer, hein? Tu vai dizer isso e isso. Ele parece que ele é um adivinho. Ele está tão armado, ele passa o tempo todo se programando. Se aquela pessoa vier, ela revela com isso aqui. E aí, quando isso é Cristo, esse outro tipo, ele começa a arranjar versículo para debater versículo. Ele começa a pegar texto isolado para justificar o erro dele biblicamente, que ainda é pior ainda, mais profundo está a perdição do coração dele, porque ele começa a encontrar razões na verdade para a mentira dele. Isso é um pecado profundo, triste e mortal. Assim é esses homens. Eles não aceitam, eles sabem quem é Jesus Cristo, e assim ele pergunta com que autoridade. Eles queriam que Jesus Cristo dissesse o que havia dito antes: eu sou o Messias prometido, Filho de Deus. Eles queriam que Jesus Cristo admitisse que era o Filho de Deus, porque se Jesus Cristo admite mais uma vez na frente dele que era o Filho de Deus, diz: blasfêmia, prenda-o. Eles têm aprendido Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sonda o coração e sabe o pensamento. Antes que o homem fale, ele já sabe o coração humano. Ele sabe as intenções e os gestos de cada um. E Jesus Cristo então diz assim: tudo bem, eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou responder com outra pergunta. Bem, a pergunta que eu faço é a resposta que vocês querem ouvir. Jesus Cristo era um rabino no céu, era um professor divino, ele era o próprio Deus na terra, a autoridade maior sobre todas as coisas. Ele tinha autoridade porque ele sabia o pensamento antes que saísse, ele sabia as intenções de cada um, o propósito e o posicionamento de cada homem. É impossível enganar Jesus Cristo, é impossível se esconder dele, porque ele sabe o íntimo, ele é fabricante de espírito e de alma, ele sabe o profundo e escondido do homem. Aí Jesus Cristo vai fazer uma pergunta, porque Jesus Cristo quer responder com uma pergunta, e respondendo ele com a pergunta, responde a pergunta deles. Quem está entendendo? Bem, vai lá, né? Isso é autoridade ou não é? Mas por que eles fazem essa pergunta? Por que autoridade? É porque Jesus Cristo tinha curado, expulsado demônio, tinha dado perna nova, olho novo, audição nova. Jesus Cristo entrou no templo e botou os cambistas, os jogadores, os vendedores, tudo para fora e limpou o templo. Aqui era uma mensagem. A mensagem dele era que ele estava limpando o templo. A minha vida, o meu coração, tira esses pássaros velhos, tira essas coisas nojentas da sua vida, joga tudo fora, porque esse templo é físico, mas o seu templo espiritual da sua vida, eu quero entrar e morar, mas tem que estar limpo, e só tem um que pode limpar a sua casa espiritual, é Jesus de Nazaré. Essa é uma mensagem profunda. Mas eles queriam saber com que autoridade. Sabe por quê, irmão? Porque para Jesus Cristo fazer o que fazia, era primeiramente, era para Jesus Cristo ter sido educado numa escola rabínica. E vindo ele de uma hierarquia. Digamos que na igreja o camarada começa como auxiliar, depois ele passa começa como porteiro, comecei como porteiro, nem auxiliar era. Quando Jesus Cristo está nesse embate, eles querem saber por que Jesus Cristo tem essa autoridade toda, se não passou pelo crivo deles, se não foi ao sinédrio, não teve escola rabínica, não foi treinado por nenhum professor, não teve nenhuma autorização, não galgou nenhum tipo de crescimento.
Porque quem ele pensa que é? Tem que passar por nós. Irmão, e aqui vai, irmão, a primeira coisa que eu acho que o crente tem que pensar. Às vezes o crente, ele está numa condição tão elevada que ele se torna um tanto quanto egoísta. Ele é crente, ele faz as coisas melhor que todo mundo, ele é assíduo melhor que todo mundo, ele entende melhor que todo mundo, ele é o que tem a revelação melhor que todo mundo, ele é o que prega melhor que todo mundo, ele é o que canta melhor que todo mundo. Às vezes o crente se torna soberbo. E crente é o mais humilde de todo mundo, é o mais sofrido de todo mundo, é o mais liso de todo mundo. É o crente. O crente é menor que todo mundo. O pastor é menor que qualquer crente. O pastor não é acima do crente, ele é menor do que o menor crente. O pastor tem que ser. É assim que o Senhor Jesus Cristo ensina. Principalmente quando ele pega uma toalha que amarra em sua cintura e pega os pés dos discípulos, muito sujo, e começa a lavar. Ele é o melhor do que eles. Esses homens se acham melhor que Jesus Cristo. Mas Jesus diz assim: então você não me responder agora. Porque se você me responder, eu respondo de vocês. Pelo momento em que vocês ouvirem o que eu tenho para dizer, é o momento da resposta da pergunta da sua palavra. Aí como é que Jesus Cristo diz? Ele diz assim: e Jesus lhe respondeu no 24: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderem, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Lá vem a pergunta: do que era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí dói. Aí dói porque se conheceu o profeta João, o último profeta do Antigo Testamento. Era aquele que viria, que era prometido, que vinha com o espírito de Elias. Esse seria o que ia com voz clamando do deserto trazer como um arauto o anúncio do Messias. Esse João Batista era um homem que estava agora no Rio Jordão e proclamou todo o povo de Israel para vir se batizar. Porque a mensagem de João tinha dois segmentos. Tinha dois sentidos. O primeiro era um convite para as pessoas confessarem os seus pecados e o convite para o arrependimento, porque João iria batizar. E o batismo é uma lavagem simbólica interna. É uma lavagem interna. É onde o homem se purifica, é no batismo. Então o batismo de João Batista era para o arrependimento, para o coração ser limpo, para se preparar para vir o Messias. Essa era a pregação de João Batista. Por que Batista? Porque batizava. João o Batista. Batista porque batizava. E porque batizava era o seu ministério. Ele era um batizador. Era o ministério dele. Se eles dissessem o seguinte: olha a pergunta. Ele diz assim: de onde era o batismo de João? Era do céu ou dos homens? Se ele dissesse era do céu, Jesus diz: pronto, está aí a resposta. Quando João me viu no Rio Jordão, o que foi que João disse? Todo mundo sabia o que João disse. João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu diminua e que ele cresça. Esse é o Messias que veio do céu. Foi a declaração. Se eles dissessem o batismo de João é do céu, e como é que é do céu? Você não acredita na declaração que ele disse ao meu respeito? Como é que é do céu e você não me aceita como Messias? Está aí, é com essa autoridade que eu faço milagre, é com essa autoridade que eu resolvo o problema da crente, é com essa autoridade que eu dou ao crente a total liberdade para ele estar na minha presença, é com essa liberdade que eu protejo ele e estou com ele todos os dias da vida dele. É porque essa liberdade me dá essa autonomia de Deus para fazer isso, porque eu sou o próprio Deus. Ele era o próprio Deus, Cristo Jesus. Mas se ele dissesse não é do céu não, é da terra, e aí é um problema. Porque se ele dissesse que era da terra, todo mundo conhecia João Batista e sabia que era um profeta de Deus. Então se ele dissesse que o batismo de João era daqui, todo o povo iria julgar e dizer: esses homens,
Os nossos líderes rabinos, nossos professores não sabem de nada. João Batista é um profeta respeitado, é um profeta em que o que ele fala, segundo o que ele diz, se revela e é real. Esses homens são uma farsa. Eles ficaram uma ruim e outra pior. E eles começam a discutir entre eles. E agora, o que ele vai dizer? E agora, o que ele vai falar? E um batia com o outro conversava, aí eles resolveram. Vamos resolver esse negócio? Não. Nós não sabemos, não. Orgulho. Eles iam mostrando, nós não sabemos, não. São orgulhosos. Estão com o coração fechado. Sua mente está fechada. Eles são tendenciados ao mal. Eles veem. Olha, irmão. Eu acho que aqui não tem esse tipo de crente. Mas lá em Hebreu diz que você que experimentou do Espírito, você que experimentou da graça, você que experimentou dos milagres do Senhor, uma vez você foi convencido e convertido dos seus pecados, e agora você toma por si uma decisão de voltar, de desistir. Sabe o que é que ele diz? Pedro já diz diferente. Pedro diz assim: ele é igual ao cachorro que volta a comer o seu vômito, e ao porco que volta para a lama. Aí lá ele diz: portanto é impossível outra vez. É impossível outra vez ele voltar novamente e aceitar o que de antes ele era. É impossível. Quer dizer, irmão, que é impossível depois que eu me afasto. Quando ele fala na impossibilidade, ele está dizendo que uma vez Jesus Cristo morreu por você e por mim, e o seu sacrifício na cruz do Calvário foi o suficiente para eu crer e dizer: eu quero aceitar Ele como meu Salvador. E por qualquer motivo que eu não sei razão, o camarada se afasta dos caminhos do Senhor. Ele está novamente crucificando Jesus Cristo para que Ele perdoe novamente e ele aceita Jesus. É impossível. Ele só morreu uma vez. Agora ele descerá e rasgará essas nuvens, e ele virá como um juiz. Ele virá para descer sobre o injusto toda a sua ira. Não virá mais como um cordeiro. Por isso que é impossível. Ele morreu outra vez por você. É isso que a Bíblia diz. Para o que se desvia dos seus caminhos. Você sabia? Enquanto o homem não aceitar Jesus, e esse é um fundamento do julgamento e é triste, enquanto o homem não aceita Jesus, Jesus Cristo ainda está levando a cruz para ser crucificado. Você sabia disso? E Jesus é crucificado todo dia enquanto o homem não aceita Ele. Depois que o homem aceita Ele, aceita o sacrifício dele. Então Ele morreu, ressuscitou, enterrou os pecados e salvou aquele homem que aceitou. Isso é um processo da salvação. Mas enquanto ele não aceitou, ele ainda está com a sua cruz para ser morto, porque esse homem vai matá-lo na cruz. Ao invés do seu sacrifício ser um sacrifício que traga bênção, esse sacrifício está trazendo a condenação. Por isso que o ímpio, ele vai ser castigado no juízo final sem misericórdia, porque ele rejeitou o sacrifício. Ele levou Jesus Cristo à morte e não aceitou o seu sacrifício. Por isso que Deus vai descer sobre ele toda a sua ira pelo mal que ele fez ao seu filho. É ou não é de se preocupar? É ou não é um tempo da gente se ajoelhar e orar? Não é para a gente pregar o Evangelho e salvar almas para Jesus em posse dessa informação. A coisa é séria, é muito séria.
Como é que eu posso ver uma pessoa que eu amo, uma pessoa que está próxima de mim, e começar a fazer corpo mole e não chegar para ele dizer: meu filho, é o seguinte, se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer uma coisa. Para crente desviado, há um tipo de pregação. Para um camarada que nunca ouviu o Evangelho, é outro. Para o crente desviado, para aquele que não conhece, para filho de crente que nasceu no Evangelho, sabe como é que funciona o sistema de vida eterna de salvação por intermédio de Jesus Cristo, não tem mais meia boca. Por quê? Porque a ele é esclarecido. Você não tem que fazer corpo mole, não, isso vai magoar, não existe mais isso. Ele é esclarecido, diga para ele a verdade. E ó, meu filho, você está na mão de Deus vivo, você não está na mão do Satanás. Eu estou orando, é porque você está na mão condenatória de Deus, e eu estou orando para que Deus não deixe sobre você aquilo que você merece, que é a justa justiça dele na sua vida. Então aceite ele como seu salvador, porque ele pode de uma hora para outra te condenar e você entrar para sempre em um lugar chamado inferno e nunca mais sair de lá. Tem que ser justo, tem que ir reto. Agora tem pessoas que a gente tem que ir devagar, porque ele não entende isso. Uma pessoa que nunca aceitou Jesus Cristo, nunca caminhou, nunca experimentou da graça de Deus, então a mensagem é diferente. Você tem que ir devagar, porque ele não vai entender isso. É esse cara levar uma chulipa dele. Então é melhor ser devagar, né? Mas o que conhece, o que sabe a verdade, não tem mais leite, meu irmão. Não tem mais não. Você tem que entrar mesmo com sinceridade, com verdade, na autoridade da palavra de Deus. Ah, então eu vou dizer isso, vou chegar em casa, não vai com jeito, né? Vai com jeito. Esse pastor está dizendo que você ir com jeito. Vá na autoridade de Deus. Não vai mudar de uma hora para outra, vai devagar, vai devagar. Quando Jesus Cristo responde isso, eles ficam calados. Mas esse relógio não tem mais que a melhor parte eu nunca consigo falar. Porque Jesus Cristo começa a dizer o seguinte: olha, vencer, vamos só terminar a vencer. E disseram dos homens. Eles começaram a pensar: e se dissermos que é dos homens, para que meu povo? Porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo, porque a autoridade vos faço isso. Jesus acabou. Eu me calei com vocês. Vocês sabem do que a autoridade eu tenho. Vocês sabem quem declarou que eu era o Messias. Vocês sabem que o profeta João Batista declarou que eu era o Messias prometido. E vocês têm esse posicionamento que você quer. Então faça o seguinte: eu me calo. E aqui, meu irmão, tem uma tristeza grande, porque quando Jesus se cala, ele está deixando por ponto de vista do mundo. E a luz fica só. Ah, o Senhor não abandona. Deixa eu dizer, Deus abandona, sim. Não abandona. Eu vou só terminar fazendo isso, dizendo isso. Eu vou entrar na parábola, e essa parábola você ia se maravilhar com essa parábola. Tem um ensinamento de dois filhos aqui. E muitas pessoas entendem errado isso aqui, né? Entendem que o filho era bom e o outro filho era ruim. Esses dois filhos eram ruins. O pai chega e diz: meu filho, eu preciso de você na minha vida, vou parar. Ele diz assim: eu vou, e lá não pisa. Aí ele chamou outro: meu filho, eu preciso que você vá lá na minha vida trabalhar. Aí ele diz: eu não vou não. Aí ele se arrepende e volta. Deus diz assim: quem está certo? Aí ele diz: aquele que se arrependeu. Todos os dois estão errados. Jesus Cristo posiciona todos os dois estão errados. Mas eu não vou dizer que Jesus Cristo fez para ensinar todos os dois estão errados. Tanto que se arrependeu e foi, como que disse que não ia e não foi mesmo. Que ia, um dizia e não foi, o outro disse que não ia, mas aí se arrependeu e foi. Geralmente as pessoas dizem: ó, vendo o que se arrependeu, como é bom? Jesus Cristo não fala nesse sentido. Eu fico estar botando os dois no mesmo caldeirão. Deixa eu dizer porque Deus tem uma hora que Ele adora. É uma forma de alcançar o pecador. É a última instância que Ele usa para alcançar o perdido. É a última oportunidade que Ele dá para o abandono. Você sabia? É o abandono. Quando as condições, quando Ele cria os ambientes, quando Ele chama, quando Ele dá a oportunidade,
quando Ele dá livramento, quando Ele se preocupa, quando Ele caminha, o camarada começa a achar que é sorte. E aí o Senhor começa a dar chance e oportunidade, chance e oportunidade. Vai chegar um momento que Ele vai dizer: não tem mais quantidade de milagre que eu possa convencer. Então só existe uma forma de eu convencê-lo: abandoná-lo. Ele é tão amoroso que Ele abandona como último recurso, para aquele abandonado, quando se vê sozinho, sem nada, sem recurso, correr para os seus braços. Mas isso é a última instância do plano de redenção e de salvação dele, porque muitos não voltam nessa última instância. Por isso que ele abandona, porque para ele Deus é a única forma. Temos que voltar, irmão. Estou arrebentado, não volta. Deus o deixou ele abandonar, porque foi o último recurso divino. Não é que Deus abandone para que ele morra. Deus abandona para que haja uma esperança para ele. E muitos não entendem e acabam morrendo na história. Amém? Depois de um dia eu vou explicar. Glória a Deus, que eu só queria até aqui. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, irmão.